Olá! A OAB Itajaí estreia hoje um novo canal de comunicação para levar informações aos advogados e aos moradores da cidade. É o programa OAB na TV. Toda semana, aqui na TV Câmara, vamos nos encontrar para falar sobre assuntos que impactam diretamente a vida do cidadão. Aproveitamos para agradecer à TV Câmara por esta parceria e também lembrar que, além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir nas redes sociais da OAB e também no canal do YouTube. Neste programa de estreia, o nosso convidado é o presidente da subseção Itajaí, Dr. Renato Felipe de Souza. Olá, doutor Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado. De antemão, eu gostaria de agradecer à TV Câmara por ter cedido esse espaço, e o agradecimento vai na pessoa do presidente Paulinho Amandio, que tão gentilmente cedeu esse lugar aqui, e essa estrutura e essa equipe maravilhosa que faz a apresentação. Isso é uma iniciativa pioneira, é a primeira que a subseção Itajaí tem esse espaço na televisão, e o objetivo é atingir a comunidade, divulgando os eventos da OAB e as ações e, sobretudo, os advogados. São quase 6 meses de gestão, né, e um balanço grande de atividades da nova diretoria. Logo no início da gestão, em janeiro, nós tivemos uma grande mobilização também dos advogados que atuam na Justiça do Trabalho. Inclusive, nós temos imagens dessa manifestação. E essa discussão foi por conta do fim da Justiça do Trabalho. Um assunto que veio à tona, né? Inclusive com uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. Como ficou essa situação, doutor? Bom, o presidente, no início da gestão dele, na campanha, ele já era a favor de extinguir a Justiça do Trabalho. Assim que ele assumiu o cargo de presidente da República, no dia 1º de janeiro, ele fez uma declaração pública de que a Justiça do Trabalho deveria ser extinta e todas as demandas decorrentes da relação de trabalho seriam remetidas para a Justiça Estadual. A OAB, através do seu Conselho Federal, emitiu uma nota contra a extinção da Justiça do Trabalho, e todas as seccionais e subseções do Brasil foram a favor de manutenção da Justiça do Trabalho. E foi realizada uma paralisação impugnando a declaração do presidente da República. Essa paralisação aconteceu na Justiça do Trabalho em Itajaí, teve apoio do judiciário local, dos servidores e também dos sindicatos dos empregados. Foi um movimento democrático, um movimento apartidário e a favor da manutenção da Justiça do Trabalho, porque nós entendemos, de modo geral, que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada e ela é mais apta a resolver o conflito entre empregados e empregadores. Foi um movimento forte, né? Envolveu muitos profissionais da categoria. Foi. Depois desse movimento, o presidente da República emitiu um expediente para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que ele não teria intenção de extinguir a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela é eficaz e é célere. Então, ou seja, ao que parece, um movimento não só da OAB, mas das outras associações, como a CAT, a BRAT, deu resultado positivo, que chegou o presidente da República a emitir essa nota em apoio à Justiça do Trabalho. Fez efeito. Fez efeito. Doutor, nós vamos então a um breve intervalo e já nós voltamos para falar também um pouco mais sobre as ações feitas pela OAB Itajaí neste ano. O programa OAB na TV, agora nesse breve intervalo. Nós retornamos agora com o programa OAB na TV e agora nós vamos falar sobre outro assunto bem polêmico que ainda continua em discussão, a mudança da sede da Justiça Federal. Os advogados de Itajaí região repudiaram essa transferência dos atendimentos para o Hotel Hilton. Decisão, inclusive, obtida em audiência pública. Sobre esse assunto, doutor, como é que está a situação? Bom, esse movimento iniciou em janeiro, quando houve o comunicado formal da Justiça Federal de mudança da sede atual, que era aqui na Abrão João Francisco, de frente quase ao terminal rodoviário. Eles comunicaram à subseção de Itajaí que fariam a mudança deste local para o prédio do Hotel Hilton, que fica na Praia Brava. Na sequência, nós solicitamos vagas de estacionamento e já de antemão os juízes informaram
de modo verbal, que isso não seria possível em razão do espaço reduzido. E nós começamos a conversar com os advogados sobre essa mudança. Os advogados mostraram insatisfação. Em visitas no local, nós identificamos uma série de problemas estruturais, como, por exemplo, a sala de perícias. A porta da sala de perícias não passava uma cadeira de rodas. O ambiente é um ambiente insalubre, porque não tem ventilação. O local para as pessoas e os advogados sentarem era um espaço muito curto, não havia cadeiras suficientes. O piso não é antiderrapante. Nós verificamos que a distância entre o local da perícia e da audiência até o banheiro é uma distância longa, e a questão da acessibilidade do deficiente ficava prejudicada. Nós constatamos também que a linha do ônibus é uma linha restrita, com horários reduzidos, e existe também um consórcio intermunicipal, que está no âmbito da ANFT, discutindo se altera a rota, por exemplo, de uma determinada empresa de transporte coletivo para passar, não por dentro do município, mas sim pela BR-101. Hoje em dia passa essa linha em frente à Justiça Federal. Nós verificamos também que a identidade visual da Justiça não é perceptível, que não tem em frente faixa de pedestres, que não tem redutor de velocidade, e passam pessoas de tudo quanto é calibre ali. Então a OAB, verificando esses gargalos, resolveu fazer uma audiência pública. E nessa audiência pública nós convocamos os advogados de Itajaí e nós convidamos também para participar dessa audiência as subseções da OAB que são afetadas também pela mudança de local daqui da Abrão João Francisco para lá no Oswaldo Reis, lá na Praia Brava. Convidamos a subseção de Balneário Camboriú, de Camboriú e Itapema, convidamos a subseção Navegantes e Balneário Pissarras. E as 6 subseções que integram esse grupo se fizeram presentes nessa audiência. E lá ficou decidido algumas questões. Os advogados repudiaram essa mudança por não atender os interesses das pessoas e dos próprios advogados. Eles sugeriram na audiência pública uma nota de repúdio que já foi aplicada, tá? Já foi, inclusive, deu ampla publicidade na imprensa, tanto escrita como falada. Além disso, foi sugerido uma situação transitória, no sentido de alterar as perícias médicas e o local das audiências para o Fórum Universitário de Itajaí, que os advogados lá presentes entenderam que aquele local seria o mais adequado, de forma transitória, a atender a acessibilidade das pessoas que integram a região. A única subseção que se fez presente e não participou da nota de repúdio foi a subseção de Balneário Camboriú, que posteriormente aquele conselho daquela subseção foi contra essa nota de repúdio, dentro da autonomia administrativa que eles têm. Mas as cinco subseções, Itajaí, Balneário Pissarras, Navegantes, Camboriú e Itapema, participaram. E também foi criada uma comissão entre subseções para avaliação do espaço, avaliação do processo administrativo de dispensa de licitação para a mudança de sede. Está em curso isso, está com conclusão final para deliberação. Então, o trabalho ainda está ativo, a gente está avaliando, nós já solicitamos instalação de faixa de pedestres lá no local, redutor de velocidade. Tudo isso vocês observaram e colocaram também no dia da audiência pública. Inclusive, nós estamos mostrando algumas imagens da audiência pública que mostram também essas pessoas que o doutor citou. Sim. Participaram. Então, assim, nós já encaminhamos ao município, já solicitamos à direção do Foro Central, do Foro da Justiça Estadual um espaço ali para fazer a experiência, estamos aguardando resposta, solicitamos vagas de estacionamento no local. Então, as demandas estão em curso ainda, nós estamos tentando fazer alguma alteração, mas a ideia das subseções é que aquele local é inapropriado, que ele representa um impacto visual para a pessoa hipossuficiente, para aquela pessoa necessitada, quando chega ao local, se depara com todo aquele aporte suntuoso,
Isso não é o ideal de justiça que a OAB entende. Nada contra o juiz federal. É uma questão da localidade, do local que foi escolhido para a justiça. Mas os juízes federais são juízes operantes, são juízes competentes e são juízes que resolvem os conflitos de forma muito rápida, né? Isso é um ponto positivo. Mas foi uma decisão, ao ver da OAB, pelo menos a OAB de Itajaí, uma decisão de certa forma infeliz na escolha do local. Doutor, vocês notaram redução no número de atendimentos por conta dessa mudança? As pessoas não conseguirem algum tipo de atendimento por conta disso também? Não. O que nós observamos é a dificuldade de acesso. Isso é uma coisa incontroversa, digamos assim, quando a gente se comunica com a comunidade de modo geral, é um ponto incontroverso que o local tem dificuldade de acesso. Que, por exemplo, quando eu era aqui na Oswaldo Reis, tinha ciclovia, a pessoa vinha de bicicleta. Isso. O local fica, após um morro, é difícil subir de bicicleta, não tem ciclovia, entende? É difícil o acesso, muito difícil. E se der vazão realmente, esse consórcio, essa alteração da rota do transporte coletivo, aí vai ficar completamente viável. Inclusive, a Administração Central da Justiça Federal veio até Itajaí, conversou conosco. Eles não tinham ciência que estava em curso essa mudança, essa possível mudança da rota da linha de ônibus. Eles ficaram até surpresos, até se colocaram à disposição, eles foram muito gentis e atenderam a gente muito bem, mas mesmo assim a OAB ainda permanece com essa impugnação desse local, porque entende que não há como se manter naquela localidade ali que está, né? Vocês estão acompanhando aí, tem algum prazo? Como é que está o andamento para essas melhorias, principalmente nessa questão das pessoas com necessidades especiais, estão tendo bastante dificuldade, então? Estão. A Justiça Federal já fez, por conta própria, após a solicitação das subseções, já fez algumas melhorias internas. Eram 4 salas de perícia, eles reduziram para 2, mas a porta passa a cadeira de rodas, né? O ambiente continua instalado, não tinha ventilação, não tem o que fazer nesse ponto, só se mudar de um local para outro, como a gente pretende. Eles melhoraram a questão das cadeiras, a questão visual, eles melhoraram. Eles colocaram um bicicletário lá, já é um ponto positivo também, mas a OAB entende que aquele local é inadequado. E a OAB continua acompanhando. Continua acompanhando, estamos esperando o relatório final, a conclusão da comissão feita entre as subseções para posteriormente encaminhar tanto para o presidente da seccional da OAB de Santa Catarina, como ao presidente do Tribunal Regional Federal, para ver se consegue alguma mudança substancial. Qual é a mudança substancial que a gente entende? Mudar daquela localidade para outra que seja acessível para a comunidade. Para todos, né? Todos, né? Doutor, um outro ponto que afetou também e muito, né, os beneficiários do INSS foi a decisão do Bradesco de negar o pagamento a algumas pessoas. A OAB, inclusive, levou o fato para o Ministério Público Federal. Como que está essa situação? Bom, chegou ao conhecimento da subseção que o Bradesco estava dificultando o pagamento dos aposentados e pensionistas. Então, qual era a dificuldade? A pessoa que ia fazer a prova de vida, não tinha um cartão magnético, eles estavam dizendo o seguinte, pelo menos a notícia que chegou ao nosso conhecimento, que o Bradesco dizia o seguinte: olha, é necessário solicitar o cartão, seu pagamento vai ser bloqueado porque não é possível fazer a prova de vida. Então eles mandavam o beneficiário para casa guardar o cartão chegava de 30 a 60 dias e ele ficava sem pagamento. Pessoas necessitadas, pessoas que recebem um salário mínimo, que pagam aluguel, que compram medicação, que se alimentam desse benefício previdenciário, não estavam conseguindo receber. E assim que a gente teve essa notícia, nós notificamos o Banco Bradesco para que explicasse essa situação, porque o regulamento diz que que a prova de vida pode ser feita ou por cartão magnético, ou por biometria, ou presencial. Então, digamos assim, tu vai lá pessoalmente com o teu documento de identificação, não tem um cartão, nada, o funcionário te identifica, declara que tu está vivo, e daí automaticamente libera o pagamento. Essa mecânica está prevista em lei. Ele pode, só com a carteira de identidade, sem nenhum cartão, fazer a prova de vida. Já era suficiente. Então o banco estava descumprindo o que estava. E nós notificamos o banco e o banco veio com a resposta dizendo o seguinte: olha, realmente isso está acontecendo,
e é com cartão magnético que se faz. Então, confirmada a veracidade da denúncia, nós encaminhamos um pedido de instauração para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal recebeu a demanda e abriu um procedimento administrativo prévio para verificar a conduta do banco. E oficiou todos os bancos que tem na região. O Banco do Brasil, o Banco Bradesco, enfim, todos já os estendeu outros. Estendeu Estendeu ver a como investigação. é que está a situação de todo mundo. E a notícia que a gente tem é que eles estão apurando ainda. Se eventualmente eles entenderem pela viabilidade técnica, eles vão abrir um inquérito civil na sequência. E se for o caso, a conduta não for adequada, não for resolvido o problema, provavelmente acredito que o Ministério Público vai fazer uma ação civil pública. Porque inclusive a retenção do pagamento do benefício é indevida e constitui até crime. Eles podem ser responsabilizados na esfera penal até. Vocês receberam essa demanda, né? Já foi estendido, está sendo verificado, mas ainda está acontecendo esse problema? Eu pergunto no sentido, as pessoas ainda estão trazendo esse tipo de demanda para a OAB? De forma muito tímida. A notícia que a gente tem é que aparentemente está sendo resolvido, depende da agência do Bradesco que a pessoa vai, a agência do Bradesco Centro tem resolvido administrativamente essa questão, é o que a gente tem, a notícia que a gente tem, eles estão resolvendo administrativamente, eu não recebi mais nenhuma reclamação a respeito, mas o fato é que daqui a pouco tem a nova prova de vida, porque todo ano tem. Então é bom já... Geralmente nesse período é que surgem os novos casos. Exatamente. Então quem passar por isso, o que a pessoa deve fazer, qual é o procedimento até para saber o que deve fazer? A sugestão é procurar o Ministério Público Federal e fazer a denúncia presencialmente, para que ganhe corpo essa denúncia e que se apure com bastante integralidade esse descumprimento da lei. Certo. Doutor, nós vamos a um breve intervalo e no último bloco nós vamos falar sobre as turmas recursais que julgam os recursos dos juizados especiais cíveis, criminais e da Fazenda Pública e ainda sobre o trabalho das comissões temáticas da subseção. Estamos de volta com o programa OAB na TV e nós temos muitos assuntos ao longo do ano, vamos trazer todos eles aqui para vocês. Mas agora nós vamos falar sobre a audiência pública que debateu as demandas do complexo penitenciário. Doutor Renato, como é que foi essa audiência pública, o que foi discutido? Bom, a audiência pública foi no final do mês de maio, foi recente, faz poucos dias. E nessa audiência pública teve participação de deputado, teve participação do Executivo através da Secretaria da Saúde, Secretaria também da Assistência Social e da Segurança Pública. Se fez presente também o pessoal do DEAP, em peso, né? O diretor do presídio e da penitenciária se fizeram presente. Nós tínhamos uma demanda muito pontual ali, que foi pautada previamente, e ela diz respeito ao scanner corporal. Também discutimos a questão da acessibilidade do local ali. Nós entendemos que o local não é acessível, do ponto de vista tanto do retorno, quem vai ao presídio, como também a ida, que não tem identificação. Nós debatemos também a questão da saúde e trabalho do apenado, também um tema muito controvertido. E nós debatemos outros assuntos que diz respeito à saúde do preso, né? E foi muito interessante, foi um debate que durou 4 horas. E teve a participação também da sociedade civil, o Conselho da Comunidade se fez presente ali. Alguns advogados se fizeram presente. Também esteve presente a presidente da subseção de navegantes, que contribuiu com os problemas, com o desenvolvimento, e nós chegamos a algumas conclusões ali. Sobre o scanner, nós solicitamos o scanner corporal, que ele emite radiação, né? E a frequência que as pessoas vão lá, se isso ou não prejudica a saúde
da pessoa que faz a visita. Nós solicitamos, foi apresentado pelo diretor, muito bem apresentado, por sinal. Nós vamos solicitar, ainda não foi oficiado, solicitar um estudo que eles têm, feito por uma estudante de uma pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, que fala que o scanner não atinge, não prejudica a saúde da pessoa que faz a visita. Solicitamos também os relatórios que tem um inquérito civil feito pelo Ministério Público Estadual sobre esse assunto. Nós temos cópia integral também, vamos avaliar com cautela. Nós criamos uma comissão entre subseções de Itajaí e Navegantes, que se fez presente, para verificar essa questão do acesso do preso à educação e à saúde, porque nós entendemos que não é muito visível isso. Existe uma comissão, mas a gente entende que essa comissão não tem critérios objetivos, que a gente não possa avaliar isso, ver se a conduta deles é adequada ou não. Vamos criar uma comissão. Também tem um problema da localidade lá, que é a saída noturna dos presos. O preso sai e não tem para onde ir, porque não tem transporte coletivo noturno. Ele sai andando, ele sai de madrugada andando, e muitas vezes o apenado furta uma bicicleta para poder sair dali. É uma situação muito delicada. Então, nessa audiência pública, nós solicitamos para a Secretaria de Assistência Social a possibilidade de disponibilizar 24 horas um período noturno, essa saída temporária. Eles falaram que não existe como, que não há possibilidade. Então, foi combinado mais ou menos que o Conselho da Comunidade vai disponibilizar um valor, vai deixar lá para a administração prisional. A administração prisional vai chamar um transporte, seja um mototáxi ou um táxi, para que leve esse apenado, se for de Itajaí, para a residência de um familiar, ou se for de outra comunidade, que leve até a rodoviária, já emita a passagem do transporte, se forem navegantes, até o ferrobote, para que ele se desloque até o município de Navegantes. Mas isso ainda está engatinhando, essa solução, né? É uma solução muito delicada. É que tem duas questões aí, né? Muitos presos não são da cidade, né? E aí quando saem precisam voltar para o seu local de origem ou onde estão as famílias. E também a questão do horário, que não tem um horário certo de sair, né, doutor? É que assim, existe a saída que a gente chama de saída programada. Que a pessoa vai sair, por exemplo, para visitar um familiar, ou então é uma progressão do regime, a gente já sabe que ele vai sair. O problema está quando a saída não é programada. Porque ela pode sair de dia, e daí eles têm uma estrutura interna na assistência social para emitir já o bilhete de passagem, encaminhar ele. Já dá esse auxílio? Exatamente. O problema é a saída noturna, que daí não tem assistência social ali, porque esse convênio entre o Estado e a administradora do presídio, que é Montesinos, não disponibiliza esse tipo de serviço. E problema a gente tem que resolver, não adianta só ficar apontando sem arrumar uma solução. Essa é uma solução paliativa, mas o Estado seria o certo assumir essa responsabilidade, o Estado de Santa Catarina assumir essa responsabilidade para resolver esse problema de modo definitivo. Mas vai ficar nessa solução paliativa até que o Estado assuma esse problema gerado ali na localidade. E as reclamações são grandes ali, tá? Imagino. Segurança Pública tem que ser um programa inteiro, exclusivo, só sobre isso aqui no OAB na TV. A gente vai trazer também. Doutor, mas nesse momento, vocês estão fazendo também visitas aos juízes das varas cíveis, né? Como que está esse trabalho? Bom, a diretoria da subseção verificou que isso já é rotineiro, já. A Justiça do Estado ela tem um problema na entrega da prestação jurisdicional. O que é isso? O juiz demora para decidir. E nós estamos apurando. Já sabemos que o problema existe já há alguns anos já. Nós estamos apurando pessoalmente em cada juiz, estamos visitando juiz por juiz para saber quantos processos tem em gabinete, quantos processos tem para sentença, quantas ações entram ao mês, o que o juiz está precisando. E nós estamos apurando isso para depois chamar os juízes até OAB, convidá-los aí e tentar dar uma solução. Mas a solução passa, pelo que a gente está observando, assim, na contratação de mais juízes e mais servidores. Porque é humanamente possível dar conta da carga de trabalho. Só para ter uma noção, nós visitamos a 4ª Vara Civil e conversa com a juíza,
ela tem mais ou menos 5.300 processos, 390 processos para julgamento, para proferir sentença, mas uma quantidade enorme de processos para despachar, para dar um despacho, a gente fala despacho de expediente, que é dar prosseguimento, mandar juntar documento, ou mandar especificar uma prova, e entra em média 120 ações ao mês, ou seja, ela tem que dar conta do acervo e mais aquilo que está entrando. Então, é humanamente possível. Daí, juiz substituto na região, tem 2 juízes substitutos somente. E é substituto por circunscrição, e abrange Itajaí, Balneário Pissarras e Navegantes. Então, 2 juízes, ou seja, um se afasta, ele já tem que assumir. E em Itajaí tem uma situação mais delicada ainda, porque um dos juízes substitutos está de forma permanente numa vara, porque esse juiz que está dessa vara, que está substituindo, está na corregedoria. Então, é bem delicado. E a gente vai apurar ainda mais gargalos ainda. Isso é só um trabalho inicial, né? Mas é difícil a solução. Tá? A solução passa realmente na contratação de servidores e juízes. Doutor, e para a gente finalizar, tem um assunto que a gente precisa trazer também, já que a agenda de ações está bastante extensa, é que a OAB ela busca apoio dos deputados estaduais contra o projeto de lei que prevê reunir todas as turmas recursais em Florianópolis. Como que funciona isso? Bom, esse movimento, o que é a turma recursal? Então, digamos, tem o juizado especial de pequenas causas, são os processos que vão até 40 salários mínimos na esfera civil. Então, todo o processo que tramita ali, o juizado especial, a gente chama de pequenas causas. E quando se recorre, ele é julgado por uma turma de recurso que fica sediada em Itajaí. E tem um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, que vai extinguir a turma local no município de Itajaí, ou Itajaí, Laje, Chapecó, Blumenau, e vai centralizar em Florianópolis. A OAB de Itajaí é contra. Esse movimento iniciou com o presidente da subseção de Chapecó e todos os outros foram aderindo. E aqui em Itajaí nós nos reunimos já com alguns deputados, alguns compareceram na subseção e nós fizemos uma visita na Assembleia e fomos conversando individualmente com cada deputado para tentar ganhar apoio deles no sentido de manter as turmas de recursos no interior do Estado. Doutor, eu quero agradecer a participação. Tem muito assunto para a gente falar, mas tem muitos programas pela frente também para a gente trazer esses assuntos. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar conversando com o doutor aqui. Imagina, eu que agradeço. Em nome de toda a minha diretoria, desejo que sejamos felizes nesse programa e que tenha muito sucesso. Muito obrigada. E a você, não esqueça de acompanhar o programa OAB na TV todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara. Também tem reprise quinta-feira, às 10h30 da noite. O programa OAB na TV também estará nas redes sociais e no YouTube. Até a próxima!